Olá, eu sou o Bruno Daniel e vou falar sobre o ensaio não destrutivos por partícula magnética. Nesse ensaio, torna possível detectar descontinuidades em superfícies e subsuperfícies de um material ferromagnético, sendo essas subsuperfícies de até 3 milímetros. Como vocês podem notar nessa imagem ao lado, estou mostrando a formação de um campo magnético, onde as linhas brancas elas são as linhas de indução ou linhas de fluxo. Quando uma peça em aço ela é adicionada, ela começa a sofrer a ação do campo magnético, ou seja, as linhas de indução ela vai passar através da peça. E onde tem descontinuidades, as linhas de indução elas vão ser repelidas e vai formar os campos de fuga. Como vocês podem notar, tem uma limalha agrupada na descontinuidade, ou seja, a descontinuidade ela vai atrair a partícula magnética, que nesse caso aqui utilizado foi a limalha. Porém, na indústria não se utiliza a limalha, se utiliza outros tipos de partículas magnéticas, que é o pó de ferro, o óxido de ferro e as partículas que vêm em suspensão. Sendo essas partículas que vêm em suspensão, ela tem uma granulação menor. Elas são utilizadas para a detecção de descontinuidades pequenas. Agora vamos falar sobre as aplicações das partículas magnéticas. Tem a aplicação via onda, que ela é feita por meio de borrifamento, como você está vendo na imagem, ou por chuveiros de pressão e até mesmo derramando o líquido sobre a peça. Já a via seca é colocado as partículas sobre a peça e às vezes é usada alguma bomba de pulverização para poder espalhar os grânulos. Vamos falar também sobre métodos de magnetização. Existe a magnetização por campo longitudinal, como vocês podem ver, que as linhas de indução, que são essas setas brancas, elas ficam paralelas à descontinuidade, e ele é um método utilizado para identificar descontinuidades transversais na peça. E tem também a magnetização, o método de magnetização circular. Como vocês podem ver, as linhas de indução, elas ficam perpendiculares à descontinuidade, e ela é utilizada para poder identificar descontinuidades longitudinais. Porém, não tem como saber se vai ser longitudinal ou transversal. Aí o que se faz? Usa o campo multidirecional, que é onde se aplica mais de uma técnica, que é a técnica do campo longitudinal e o campo circular. Aí isso vai facilitar a identificação da descontinuidade, vai ajudar a economizar na quantidade usada de partículas e reduzir o tempo do ensaio. Mas para obter êxito no ensaio é preciso ter conhecimento das técnicas de magnetização. Magnetização por passagem de corrente, onde é empregada a técnica do eletrodo, que as duas pontas do eletrodo elas são apoiadas na peça, porém essas pontas não podem ser apoiadas na distância menor do que 3 polegadas e nenhuma distância maior do que 8. Ela vai gerar um campo circular. Essa técnica ela é muito aplicada na indústria de siderurgia e de caldeireira, na identificação de descontinuidades em peças brutas fundidas e em soldas. E temos também a técnica de contato direto, que é conhecida como técnica de magnetização por placas ou cabeçotes de contato, onde vai gerar um campo circular e a corrente elétrica que passa vai de extremidade a extremidade da peça, muito utilizado em indústrias automobilísticas para inspecionar barras, eixos e parafusos, ou também em fábricas de produtos seriados de pequeno porte. Agora, por indução de campo magnético, temos a técnica da bobina, onde a peça ela é colocada no interior da bobina, que como vocês podem ver nessa imagem, essa peça cinza, e o campo formado nele é um campo longitudinal, a seta vermelha. A bobina ela é formada por um enrolamento de fios condutores, como vocês podem notar nessa imagem, que são esses fios rosas aqui em volta. E a corrente pode ser elétrica, ela pode ser alternada ou contínua, e aí vai originar um campo de intensidade que vai depender da corrente elétrica e número de voltas que o enrolamento da bobina faz. Temos também o ioque, que ele é um aparelho em forma de U, e quando ele é apoiado sobre a peça, a corrente elétrica o percorre e ele vai formar um campo longitudinal, como vocês podem notar na imagem, que são essas linhas vermelhas. E ele pode ser articulável e não articulável. O articulável é mais utilizado porque ele permite um maior número de posições e uma garantia de um bom acoplamento nos polos magnéticos. Já a técnica do condutor central, ela é caracterizada pela passagem de um fio condutor ou um conjunto de condutores pelo centro da peça. Como vocês podem notar, essa peça é a parte cinza e o fio condutor é a parte vermelha. Ela vai gerar um campo magnético circular. Na indústria, ela é muito utilizada para poder realizar a inspeção de peças com geometria circular, como flanges, anéis e porcas. Algumas das técnicas de ensaio que podem ser utilizadas são a técnica do campo contínuo, que ela é uma técnica utilizada na maioria dos casos em materiais que ele tem baixa retentividade, e onde a magnetização e a aplicação do pó magnético e ela tem que ser realizada de uma forma sequencial e simultânea, de forma contínua. Já no campo residual, a técnica, o material ele é obrigatoriamente um material que ele tem uma maior retentividade,
As operações de magnetização e aplicação do pó, remoção do pó, elas têm que ser feitas de formas separadas e sucessivas. Lembrando que o material utilizado tem que ser obrigatoriamente de alta retentividade. Um tema muito importante de ser falado é a desmagnetização. Por quê? Porque alguns materiais, devido às propriedades magnéticas, eles são capazes de reter algum magnetismo após a interrupção da força magnetizante. Isso pode causar interferência nos processos de usinagem, de soldagem e nos processos de medição. E por último, vamos falar sobre as vantagens e desvantagens do ensaio. Uma das vantagens na qual eu já tinha falado no início da apresentação é que ele auxilia na detecção de descontinuidades em superfícies e subsuperfícies de material ferromagnético. Bem, o tamanho e a forma da peça inspecionada, ela tem pouca influência no resultado final do ensaio. Esse ensaio é mais eficiente e barato se comparado com outros, e a preparação das peças é muito simples. Agora, as desvantagens. Esse ensaio é aplicável apenas para materiais ferromagnéticos. Muitas vezes é necessária a desmagnetização da peça, como eu falei antes, e a forma e orientação das descontinuidades em relação ao campo magnético, ela vai interferir diretamente e fortemente no resultado do ensaio, porque às vezes você não sabe se ela vai ser transversal ou longitudinal e qual aplicar. Por isso, muitas vezes aplica o multidirecional, o que acaba no final agilizando o processo, mas muitas vezes a gente não sabe e isso acaba sendo uma desvantagem do ensaio. E eu fico por aqui.